Bom dia, povo de Barro Alto e todos que estão assistindo esse vídeo, aos irmãos da CCB, eu saúdo com a paz do Todo-Poderoso e as demais igrejas evangélicas. Neste momento, meus caros irmãos, irmãs, amigos, eu quero gravar um vídeo aqui agora, pouco prazo, com o título O Roteiro do Leão, trazendo assuntos que dão um alerta sobre a palavra-chave é leão. Qual é a finalidade, qual o significado do leão nesses textos, né? A expressão que dá cada versículo da palavra leão. Então eu vou começar aqui no capítulo 35 de Isaías, no versículo 9, que diz assim: ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Passando por Daniel, eu só vou fazer só um cumprimento, 6 de Daniel, que fala Daniel na cova dos leões. Eu não vou ler o texto todo, vou só passar um pequeno comentário, resumindo o que aconteceu. Daniel, no versículo 4, que 6 de Daniel, versículo 4, está dizendo: então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então, resumindo, Daniel foi lançado na cova dos leões. E o rei era muito amigo dele e tinha assinado um decreto, né, a lei, que é a lei dos Medos e do Persa, que todo aquele que orasse, invocasse qualquer deus e não ao rei, seria lançado na cova dos leões. E o rei assinou o decreto, mas ele sentiu um grande pesar. E Daniel, sabendo do que estava acontecendo, ele buscou a face de Deus em oração, abriu as janelas para o lado de Jerusalém e buscava a face de Deus em oração. E no decorrer da noite, passou a noite ali, e o anjo de Deus estava presente. Deus enviou seu anjo para livrar Daniel. E quando o rei chegou lá, chamou ele com voz triste. Ele disse: ó rei, vive para sempre. O Deus que eu sirvo enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Então, leões são devoradores, carnívoros. Não existe bondade nenhuma baseado no que está escrito lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Eu vou chegar lá, mas não existe, porque são devoradores, né? Então eu vou passar agora para
Oséias 5:14. Oséias 5:14. Tá aqui, ó. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatarei e não haverá quem livre. Quem está falando? É Deus, o Deus de Israel. Aqui está falando para o povo de Israel, né? Para a tribo de Efraim, para a casa de Judá. Repetindo. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei, e ir-me-ei embora. Arrebatarei, e não haverá quem livre. Continuando para frente. No Oséias 13, no mesmo capítulo, 13, 7 e 8. Oséias 13, capítulo 7. Oséias 13, capítulo, versículos 7 e 8. Deus, aqui também está falando, Deus de Israel. Segundo as religiões, segundo a Bíblia, é o nosso Deus. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo espiarei no caminho, como urso que tem perdido seus filhos, os encontrarei. Lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei. Como leão, as feras do campo os despedaçarão. Deus está se comparando como leão. Aqui na Bíblia, nesta Bíblia, João Ferreira de Almeida. Seguindo para frente. Aí vai para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aqui, ó. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, está dizendo: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então aqui comparou o leão como, Satanás foi comparado como leão, né? O diabo foi comparado como leão, como devorador. Tá errado? Não tá certo? Porque ele é o devorador mesmo. Aqui tá certo. Agora vamos para Apocalipse 5, versículo 5.
Aqui, ó. O título do assunto é o livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Então no versículo 5 aqui está dizendo, Apocalipse 5, versículo 5. Vamos até o 6. E disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Então, querida Irmandade e amigos, pastores, anciães, cooperadores, padres que tiver que ver esse vídeo, chega até os padres, tá aqui essa explicação. Eu passo essa explicação para vocês aqui, simples comentário, aqui nesse versículo, comparando tudo que eu li, do começo de Isaías para cá. Esse é o roteiro do leão. Existe mais assunto sobre o leão, mas eu peguei aqui só para resumir, para não ficar muito comprido, né? Aqui eu faço a pergunta, quem é o leão? E quem é o cordeiro? Jesus disse lá, falando com os discípulos, eu vos envio como ovelhas no meio de lobo. Enquanto aqui ele é o leão. Eu faço a pergunta, leão apacenta a ovelha? E ele é um cordeiro. Cordeiro significa humildade, né? Aí ele está sendo humilde para o leão, ele mesmo se devorar? Essa é a pergunta que eu faço. Ele está se devorando, vai devorar a si mesmo? Devorou a si mesmo? Às vezes muitos podem dizer, né? Que ele deu a sua vida por nós. Né? Mas eu não concordo com estas expressões, que para mim está totalmente errado. Porque o nosso poderoso Pai, ele é muito bom. Muito bom. Eu não considero que seja mal. Agora, o inimigo das nossas almas pode fazer de bom, né? Aí eu faço a pergunta, existe diabo bom? Sim ou não? Responde aí, quem quiser responder. Eu deixo por aqui, depois gravarei outro vídeo. Que a paz esteja com todos.